Olá, sejam bem-vindos ao canal Reddit TV. Deixem o like e inscreva-se. Acredito que meu marido tem outra família com sua melhor amiga. Todos os nomes são falsos. Isso começou como um pensamento sombrio e intrusivo do qual eu nunca conseguia me livrar e, ao longo dos anos, ele floresceu como uma flor venenosa que infecta toda a minha psique. Sou uma mulher de 42 anos. Meu marido Lucian tem 43, e a Emian também. Conheci Luke na faculdade, mas ele conhece-me desde que tinham cerca de 7 anos. Eles faziam tudo juntos e se entendiam implicitamente. Eles eram melhores amigos. Eles sempre insistiram que eram irmãos substitutos um do outro. Naturalmente eu, como uma nova namorada, me senti um pouco ameaçada por Amy e sua proximidade com Luke, mas ambos me garantiram que eu não tinha nada com que me preocupar. Que o vínculo deles não era romântico e nunca tinha sido sexual. Que Amy realmente era apenas a irmã que Luke nunca teve. Eu acreditei neles, e não demorou muito para eu esquecer toda e qualquer insegurança que eu tinha sobre Amy. Ela se tornou minha amiga também. Ela oficializou nosso casamento. Luke e eu construímos uma vida maravilhosa juntos e sempre tivemos um relacionamento forte. Depois que nos casamos e fomos morar juntos, ainda víamos muito Amy, e eu estava bem com isso. Passei muitas noites na cidade tentando ajudar Amy a encontrar um homem, pois ela sempre lamentou o quão azarada ela é no amor. Luke e eu começamos a ter filhos depois que nos casamos, e, mais ou menos na mesma época, Amy também. Para mais contexto, meus filhos são Sophie, 15, Owen, 12, Louise, 10, e Carter, 6. Os filhos de Amy são Tom, 17, Kylie, 14, e os gêmeos, Adam e Jenna, 9. Agora, Amy não estava em um relacionamento neste momento. Ela não era casada. Até onde eu sabia, ela estava namorando, mas não consistentemente. Conforme Luke e eu tivemos mais filhos e nossa família cresceu, periodicamente Amy também engravidava. Isso aconteceu algumas vezes, e Luke e eu nunca soubemos nada sobre o pai em questão. Eu meio que presumi que talvez Amy estivesse dormindo por aí e não mantendo contato com seus casos de uma noite. Luke concordou que essa provavelmente era a resposta. Embora eu tenha perguntado todas as vezes se Amy sabia da paternidade, ela sempre disse que não, e ela não parecia tão preocupada com a ideia de criar filhos sozinha, então eu não a importunei. Claro, ela tinha gente para apoiá-la, então tinha isso. Enquanto Amy nunca pediu ajuda, é claro que Luke nunca deixaria sua melhor amiga lutar para se manter à tona quando ela tinha filhos para criar. Financeiramente, somos muito afortunados e privilegiados. Eu tenho um emprego que paga bem e Luke também tinha pais ricos que já conheciam e amavam Amy, então eles estavam felizes em sustentá-la. Meus sogros desafiam todos os estereótipos, eles são as pessoas mais gentis. Então, conseguimos sustentar Amy. Para levá-la a um lugar para ficar com seus filhos. As pessoas podem ficar tentadas a chamá-la de sanguessuga, mas eu nunca vi dessa forma. Nenhum de nós viu. Ela precisava de ajuda e nós poderíamos fornecê-la. Eu também sei que as pessoas vão criticá-la por sua falta de responsabilidade e questionar porque ela nunca usou um método contraceptivo mais confiável. Honestamente, essa é uma longa história na qual não quero entrar porque nem eu entendo completamente o raciocínio dela, mas era muito importante para ela que ela nunca tomasse anticoncepcional e que, o que quer que acontecesse com essa escolha, ela aceitaria. Não foi motivado religiosamente, eu sei disso, mas era esse grau de significância para Amy. Ela realmente não queria tomar anticoncepcional. Ela me explicou isso mais de uma vez, mas ainda não entendi bem o porquê. Claro, Amy sendo a melhor amiga de Luke desde que eram crianças, não é irracional que às vezes eles saiam juntos enquanto eu não estou lá. Ei, tudo bem. Às vezes eu saio com Amy sozinho também, embora Luke faça isso mais. Ela era amiga dele primeiro. Isso incluía ele ir até onde ela estava hospedada e, às vezes, dormir lá. Eu era idiota por confiar nele e acreditar que nada estava acontecendo. Talvez. Mas por anos, eles se apresentaram como sendo amigos. Como irmãos. Eu não percebi nenhuma vibração entre eles, nunca. Como se pode esperar, nossos filhos foram criados juntos. Não na mesma casa, nossa casa é de tamanho decente, mas mesmo nós não temos espaço para 8 crianças.
Mas garantimos que os filhos de Amy conhecessem os nossos desde pequenos, e eles sempre se deram bem e fortes laços de amizade se formaram ao longo dos anos, o que é bom. Especialmente se eu estiver certo, e eles compartilham sangue. Tenho me demorado para chegar ao ponto principal. Sim. Cheguei a suspeitar que Luke foi pai de pelo menos um dos filhos de Amy, se não de todos. Francamente, suspeito que sejam todos dele. Eu nunca teria acreditado que meu marido fosse capaz de uma coisa dessas, e ele não me deu nenhuma indicação de que seja do tipo infiel. Mas ele passa muito tempo com Amy, e tenho que confessar que não me lembro de vê-la com nenhum namorado de verdade ao longo dos anos. Ela conversava com homens em bares e festas, eu tentava ser seu parceiro, e assim por diante. Mas nada parecia realmente acontecer, então quando ela engravidou pela primeira vez, fiquei curiosa. Quando aconteceu de novo, comecei a me perguntar se ela tinha algum tipo de namorado secreto que ela não queria que soubéssemos por qualquer motivo. Mas não conseguia pensar em nenhum motivo pelo qual ela o esconderia, especialmente de seus filhos. Depois que Carter, nosso caçula, nasceu, Luke e eu concordamos que tinha chegado a hora de ele fazer uma vasectomia. Os gêmeos de Amy nasceram apenas alguns anos antes. Claro, depois do procedimento, Luke e eu continuamos a fazer amor, mas eu não precisava mais pensar em gravidez. Enquanto isso, Amy nunca mais engravidou depois dos gêmeos. É uma coincidência que Luke fez uma vasectomia e então nós dois paramos de engravidar? Eu não sei. Mas Luke ainda visitava, e ele não ia apenas vê-la, mas também checar seus filhos. Em geral, eu deveria ter prestado mais atenção a isso antes, mas Luke sempre agiu como um pai para eles, especialmente à medida que eles ficaram mais velhos. Ele é o pai que eles nunca tiveram. Ele não me negligencia, ou nossos filhos, nem um pouco. Ele está fazendo dupla função. Por si só, a ideia de que ele é um pai substituto para os filhos órfãos de Amy não é inerentemente suspeita. Alguém poderia chamar isso de nobre. Mas combina com muitas outras pequenas coisas. Há também a aparência. Não vou entrar em detalhes sobre cor do cabelo, cor dos olhos ou características físicas únicas, porque prefiro limitar os fatores de identificação das pessoas envolvidas e manter tudo isso o mais vago possível. Mas basta dizer que os filhos de Amy, eles certamente parecem que poderiam ser de Luke. Kylie tem uma alergia muito incomum que Luke também tem. Os gêmeos se parecem muito com ele, Ada em particular. Quanto mais velho Tom fica, mais de Luke eu consigo ver em seu rosto e personalidade. Embora a raça deles não importe, a realidade é que Luke é uma raça diferente de Amy, e os filhos de Amy parecem bem birraciais. Eu poderia facilmente acreditar que o pai deles é da mesma raça de Luke. Não significa que Luke tem que ser o pai, mas, com certeza parece que sim. Nunca expressei minhas ansiedades para Amy ou Luke. Não quero ser um cara mau e culpado ou inocente, já sei que eles negariam categoricamente minhas acusações e ficariam magoados com elas. Imagine se esse drama chegasse aos ouvidos dos meus filhos ou dos filhos de Amy. De qualquer forma, Luke continua a passar tempo com Amy e seus filhos, assim como os filhos dela passam tempo com os meus. Dei a entender a Luke que sinto necessidade de mais atenção e gostaria que ele não desse tanto para Amy. Mas ele não percebeu minhas dicas ou fingiu que não percebeu. Não quero forçar essa ideia de que ele está favorecendo ela, porque isso nem é verdade. Ele nunca me negligenciou por ela. Eu só não consigo me livrar da sensação de que Luke e Amy já foram íntimos antes, provavelmente inúmeras vezes. Até onde eu sei, Amy nunca quis realmente ser mãe. Ela não se opôs a isso, e quando cada um de seus filhos veio ao mundo, ela imediatamente se apaixonou por eles, mas a maternidade nunca foi realmente uma parte importante de seu plano de vida ou identidade. No grande esquema das coisas, quando falávamos sobre o futuro, ela às vezes mencionava o marido e filhos, mas nunca pareceu algo que ela tinha em seu coração particularmente definido. Então, eu não acho que este seja um caso de Luke apenas andar filhos a Amy, duvido que esse tenha sido o motivo da infidelidade. Isso teria sido um efeito colateral. Eu tenho deixado isso de lado e virado os olhos por anos. Era um pensamento sombrio no fundo da minha mente depois que a alergia de Kylie foi descoberta, mas eu descartei. Piorou depois que os gêmeos nasceram. Eu descartei. Então, quando Amy parou de ter filhos, eu queria me sentir segura com isso. Mas, Luke tinha feito uma vasectomia, então, se alguma coisa, isso piorou minha ansiedade.
Houve noites em que eu desejei que os gêmeos fossem mais jovens, que eles tivessem aparecido depois do procedimento de Luke. Isso tem me deixado confusa por um longo tempo, mas eu não quero ser a pessoa que destrói nossa família, especialmente porque, tecnicamente, eu posso estar errada. Só que agora estou com muito medo, porque nos últimos meses tivemos um novo acontecimento no círculo social dos nossos filhos. Tom, o mais velho de Amy, chamou Sophie para sair. Sophie, minha mais velha. Ela realmente floresceu nos últimos anos e se tornou uma beldade franca, então não estou chocada em ver que ela está recebendo atenção masculina, mas Tom chamando-a para sair me deixou confusa. Sophie disse não, mas apenas porque sou bastante protetora quando se trata de explorar relacionamentos, e ela sabia que teria que me convidar primeiro. Eu poderia dizer que ela estava lisonjeada e intrigada com o interesse dele e queria dizer sim. Ela se aproximou de mim para falar sobre isso. Abençoe minha garota, ela fez tudo certo. Acho que ela esperava que eu visse as coisas do jeito dela e concordasse que ela poderia namorar Tom. Para sua surpresa, eu disse não com firmeza. Isso causou um pouco de conflito. Ela nem queria tanto namorar com ele, ela simplesmente não conseguia entender porque não tinha permissão. E eu não conseguia explicar a ela. Tudo que consegui dizer foi: ele é velho demais para você, o que ele é, mas não é realmente sobre isso. Quando Amy e Luke souberam, fiquei muito curioso para ver quais seriam as reações deles. Se algum deles tivesse concordado com Sophie e tentado me convencer de que os dois deveriam ter permissão para namorar, acho que eu teria ficado aliviado e tomado isso como prova de que eu estava errado sobre algo acontecendo entre eles. Errado sobre quem era o pai dos filhos de Amy. Mas a ambiguidade continuou. Eles ficaram do meu lado. Ambos se impuseram, embora não tão ferozmente quanto eu. Luke concordou comigo, mas também se preocupou que tentar proibir tal romance só faria Sophie querer mais. Ele provavelmente está certo sobre isso. Amy parecia mais apática à ideia. Ela também não queria que Tom namorasse Sophie, e ela me apoiou, mas eu não sei, ela simplesmente não estava levando isso tão a sério. Ela parecia pensar que era uma paixão passageira. Bem, não foi. Nos meses seguintes a essas conversas, Tom passaria cada vez mais tempo com Sophie. Eles ficariam sozinhos, ou com outros amigos, sempre que pudessem. Ficou abundantemente claro que Tom é louco por Sophie e quer ficar com ela. E ele definitivamente quer ser físico, eu os tenho observado como um falcão e notei seus olhos vagando muitas vezes. E enquanto eu estou fazendo tudo o que posso para matar esse romance em desenvolvimento no berço, também estou me sentindo um tanto impotente. Sophie não me desafiou externamente, ela ainda está apenas saindo com Tom como amigos. Então, forçá-los a parar de passar tempo juntos seria irracional e provavelmente encorajaria mais espionagem. Mas tenho tanto medo de que eles já estejam fazendo isso. Meu pesadelo é que eles estejam namorando secretamente e fazendo sabe-se lá o que quando ninguém está olhando. Observei Tom sendo bastante prático com Sophie, e ela não apresenta nenhuma objeção. E eu simplesmente não sei o que dizer. Pensei em tentar convencer Sophie de que Tom é como seu irmão, mas se ela não o vê dessa forma, eu realmente não tenho o poder de reescrever sua dinâmica emocional ou a história de sua amizade. Sempre vi Amy e seus filhos como sendo uma família, mas meus filhos podem ver os filhos de Amy mais como melhores amigos. O problema é, claro, que se meu marido realmente tem tido um caso ao longo dos anos e eu estou certa sobre a paternidade dos filhos de Amy, então Tom e Sophie não podem ser nada mais do que amigos em nenhuma circunstância. Fim da discussão. Isso nunca pode acontecer. Eu me sinto impotente para impedir, no entanto. Luke aparentemente conversou com Tom sobre isso, assim como Amy, mas ele é implacável e não vai desistir de Sophie. Acho que ela gosta dessa atenção e devoção. Tom também me confrontou e perguntou por que sou tão contra isso quando conheço muito bem e sei que ele seria bom para Sophie. Eu não sabia o que dizer além de recuar para o fato de ela ser jovem demais para ele. Mas isso não vai funcionar para sempre. Se, Deus me livre, eles ainda se sentirem atraídos um pelo outro em alguns anos, então eles vão perseguir isso com abandono e, quando forem adultos legais, não há nada que eu possa fazer sobre isso. Amy e Luke concordam comigo que Tom não pode namorar Sophie, mas isso é tudo que eles realmente fizeram. Eles se sentem tão impotentes quanto eu para impedir o amor adolescente. Às vezes, parece que eles simplesmente desistiram e vão enterrar a cabeça na areia sobre isso.
Simplesmente não fazer nada e esperar que os sentimentos passem quando Tom e Sophie ficarem mais velhos. Ok, sim, eles estão no ensino médio. É improvável que Tom esteja apaixonado por Sophie para sempre. Mas meu medo é que ela o deixe fazer algo íntimo com ela antes que esse momento chegue, algo que nenhum deles pode retirar. Estou tão perto de abrir uma porta que não posso fechar, tão perto de gritar com Luke que tudo isso não estaria acontecendo se ele não tivesse me traído por tantos anos. Se ele não estivesse criando uma segunda família com sua irmã substituta pelas minhas costas. Agora o filho de Luke quer foder nossa filha, sua irmã de verdade, porque, até onde ele sabe, ela é apenas sua amiga de infância. E é tudo culpa de Luke e Amy pelo que eles fizeram. Se eu falar, tudo vai pelos ares. Na remota hipótese de eu estar errado, sou o monstro horrível que acusou o amor da minha vida e um dos meus amigos mais próximos de fazer algo horrível. Se eu estiver certo, isso ainda destrói toda a nossa estrutura. A família e a unidade social que nos tornamos nos últimos anos se foram, e todos ficarão estressados e chateados, mesmo que Luke e eu não nos divorciemos. Se eu não fizer nada, Sophie acabará dormindo com Tom e se tornará sua namorada. E estou com medo de que isso aconteça mais cedo ou mais tarde, ou pior, que já tenha acontecido debaixo do meu nariz. Espero que esse relacionamento acabe conforme eles amadurecem, mas e se isso não acontecer? E se eles acabarem ficando juntos por anos? E se eles se casarem, quiserem engravidar algum dia? E se eu contar a Sophie a verdade sobre os filhos de Amy, então todo mundo vai descobrir também, e isso vai arruinar muitas vidas. Isso destruiria a percepção dos meus filhos sobre o pai deles, e sua tia Amy. Luke é o herói de Owen. Eu nem quero pensar sobre o quanto isso machucaria. E os filhos de Amy? Eles são inocentes. Eles não pediram por isso, eles não controlam de onde vieram, e eu não quero machucá-los. Admito que não estou feliz com o Tom no momento. Uma semana atrás eu o vi colocar a mão na bunda de Sophie e eu queria arrancar os dentes dele. Mas nem ele merece ser sobrecarregado pelo conhecimento de que é com sua meia-irmã que ele está fantasiando. Está tudo tão fodido e eu não sei o que fazer. Estou olhando para o outro lado e deixando meu marido e seu melhor amigo a me insultarem há tanto tempo. Eu pensei que conseguiria viver com isso. Mas esse negócio com Tom e Sophie me deixou angustiada. Atualização. 3 dias depois. Primeiro de tudo, uau! Eu não esperava que meu post ganhasse tanta repercussão quanto ganhou. Eu estava meio preocupado que alguém da minha família ou círculo social pudesse encontrá-lo, especialmente quando alguém me alertou que o post tinha sido compartilhado no Facebook. Mas, até onde eu sei, ninguém da minha família viu. Quero agradecer a todos os comentaristas gentis que me desejaram boa sorte. Para aqueles que ficaram mais frustrados com minha indecisão, eu entendo. Mas eu estava operando com uma situação incerta e as apostas eram incrivelmente altas. Sinto que não importa qual escolha eu fizesse, algo poderia e provavelmente daria errado. Passei os últimos 5 anos imaginando diferentes cenários com base em diferentes maneiras que eu poderia fazer isso se eu decidisse agir sobre isso. Para todos que estavam clamando por uma atualização, eu tenho uma para vocês. Eu disse anteriormente que faria um teste secreto de DNA, que tinha decidido esse curso de ação. No final, não consegui fazer isso, e agora estou me arrependendo disso, porque a janela para fazê-lo essencialmente se fechou. Eu simplesmente senti que seria inapropriado fazer isso com o filho de outra pessoa pelas costas dela. Eticamente, era arriscado. Desde então, consultei meu advogado, como muitos comentaristas sugeriram, e ela me aconselhou a não fazer isso, porque não importava quais fossem os resultados, isso me faria parecer mal em um possível processo de divórcio. Mas eu realmente queria ter feito isso de qualquer maneira, e simplesmente não ter contado a ninguém. Porque eu realmente preciso muito saber, e ainda não tenho certeza. Da mesma forma, eu queria contar a Sophie em sigilo, mas quanto mais eu pensava sobre isso, até isso parecia exagerado. Como se eu não tivesse o direito de plantar tais ideias em sua mente sobre seu pai sem nem mesmo falar com ele primeiro. Então, o que acabei fazendo foi confrontar Luke e Amy. Muitos comentários sugeriram isso também. Finalmente disse a ambos que precisávamos ter uma conversa séria. Parecia contraproducente abordar apenas um deles, porque imaginei que eles contariam ao outro o que aconteceu com suas próprias palavras antes que eu pudesse preparar as minhas. Queria que ambos ouvissem o que eu tinha a dizer.
Quando todas as crianças estavam na escola, deixei de lado todas as minhas suspeitas e os motivos. Deixei claro o quanto eu os amo, mas uma combinação de pistas me levou a notar as semelhanças entre os filhos de Luke e Amy, e eu nem listei todos eles no post original. Por exemplo, Luke foi sonâmbulo no passado. Sophie, Tom e Adam também. Eu disse várias vezes o quanto eles significavam para mim e como eu não queria acreditar, mas o pensamento havia se infiltrado em minha mente no passado. Como eu havia descartado isso antes, mas agora, com Tom e Sophie tendo paixões um pelo outro, tornou-se necessário fazer a pergunta. Então perguntei se eles já tinham cruzado a linha, se Luke já tinha sido infiel, se havia a mínima possibilidade de que algum dos filhos de Amy fosse dele. Eu só estava tentando não chorar. Bem, eles reagiram exatamente como eu esperava. Suas respostas foram perfeitas e muito bem ensaiadas. Eu realmente não consigo dizer se foi uma emoção honesta ou um poderoso gaslighting. Amy estava mais chateada do que Luke, ou pelo menos mais chateada externamente. Ela estava com raiva, ofendida com a acusação. Luke parecia simplesmente de coração partido por isso. Talvez eles estivessem apenas atuando, mas eu não sei. De alguma forma, eles tinham respostas razoáveis para todos os pontos que eu levantei. Eles fizeram perguntas que eu não sabia como responder. Eu nunca tinha me oposto a eles terem um tempo sozinhos antes, porque isso de repente me incomodou agora. Os filhos de Amy realmente se parecem tanto com Luke, ou coisas como cor de cabelo são características básicas para se ter em comum? A família inteira sempre tratou Amy e seus filhos como parte de nossa unidade, e eu já havia elogiado Luke por se apresentar e ser um pai para os filhos de Amy, já que eles não tinham um, porque eu estava dizendo agora que era uma coisa ruim. O que exatamente eu queria que eles fizessem? Como eu pude pensar uma coisa dessa sobre eles? Porque esperei tanto tempo para dizer alguma coisa. Luke foi mais compreensivo que Amy. Ele respeitou meus sentimentos, ou pelo menos agiu como se respeitasse. Amy pareceu se sentir mais traída pelo que eu disse. Acabei me desculpando várias vezes, embora não tenha certeza se fiz algo errado. Luke também se desculpou por qualquer coisa que ele tenha feito para indicar que foi infiel. Perguntei a Amy mais incisivamente que, se não Luke, quem tinha sido o pai de seus filhos? Ela retrucou que não era da minha conta, e eu percebi que ela não estava com vontade de ficar pessoal ou vulnerável comigo depois das minhas acusações. Não tenho orgulho de dizer que perdi a paciência e disse que depois de tudo que fizemos por ela e seus filhos, tal informação não era pedir muito e talvez ela nos devesse isso. Arrependi-me das palavras assim que as disse, mas Amy gritou de volta que eu nunca tinha feito nada por ela, que foram Luke e seus pais que a mantiveram à tona todos esses anos, não eu. Ela continuou falando mais sobre como eu sempre agi de forma superior a ela, o que eu não acredito que tenha feito, embora seja possível que eu tenha passado essa vibração sem querer. Luke fez o melhor que pôde para acalmá-la, mas a sala ainda estava cheia de tensão. Não sei, Reddit, simplesmente não sei. Está me levando à beira da loucura. Há uma maneira de ter certeza, é claro. Não certeza da fidelidade do meu marido, mas da paternidade dos filhos de Amy. Então, pedi a Luke, para minha própria paz de espírito, pelo bem da nossa filha e pela nossa unidade familiar, se ele poderia fazer um teste de DNA, um teste de paternidade. Continuei dizendo que sabia que ele não gostava e desconfiava dessas coisas, mas que eu realmente precisava disso. Eu podia ver a dor nos olhos de Luke. Talvez fosse uma atuação, mas ele parecia genuinamente magoado por eu estar pedindo isso, que ele me dar sua palavra de que sempre foi fiel não era o suficiente para mim. Mas ele concordou muito relutantemente em participar de um teste de DNA. Infelizmente, Amy não fez, e foi aí que encontramos um obstáculo. Eu estava com medo disso. Mas Amy ficou furiosa com todo o conceito e me disse em termos inequívocos que eu não obteria amostras do DNA de seus filhos e basicamente me mandou me fuder por perguntar, várias vezes em diversas variações. Eu pressionei Luke, e honestamente ele foi um pouco inútil, mas provavelmente certo. Ele tentou convencer Amy, mas ela não quis ouvir, e ele meio que deu de ombros para mim quando eu pressionei para mais apoio. Porque ele não pode forçá-la a fazer os testes, se ela se recusar, isso é realmente um beco sem saída. Acredite em mim, eu pesquisei bastante sobre isso e consultei meu advogado. O problema é que Luke poderia, em teoria, peticionar ao tribunal para exigir um teste de paternidade para Tom e os outros. A questão é que,
Para fazer isso, ele estaria essencialmente alegando que dormiu com Amy e acredita que os filhos dela são dele. Essa seria a versão dos eventos que ele estaria mantendo. Mas Luke insistiu firmemente que nada aconteceu com Amy. Que ele nunca me traiu. Se ele está sendo honesto ou não sobre isso é outra história, mas ele essencialmente teria que ir a público e fazer uma alegação que não está preparado para fazer. Ele tem certeza de que os filhos não são dele e não tem intenção de lutar pela custódia deles. Então, nenhum juiz vai obrigar Amy a enviar amostras do DNA de seus filhos. Tom também tem idade suficiente para que seu consentimento seja um fator. Se ele e Amy se recusarem a participar do teste, é improvável que Luke tenha um caso. Ele teria que mirar em um dos filhos mais novos de Amy, como, digamos, um dos gêmeos. Mas ele não quer fazer isso. Ele não quer levar seu melhor amigo ao tribunal para provar algo que, em suas palavras, ele já sabe que não é verdade. Luke está me pedindo para, por favor, deixar isso de lado e confiar nele, porque continuar com isso vai quebrar tudo. E, de acordo com meu advogado, não é realista de qualquer maneira. Para Luke estabelecer a paternidade, ele precisaria admitir um caso em primeiro lugar, e ele não está fazendo isso. E se ele fizesse, essa seria praticamente toda a prova que eu precisava para ter certeza, mesmo que eu precisasse de mais em um processo judicial. Eu o importunei ainda mais sobre Tom e Sophie. Insisti que não queria que eles namorassem. Luke concordou, e aparentemente Amy ainda concorda. Luke planeja ter uma conversa com Tom e ativar o modo protetor de Papai Urso. Entre outras coisas, ele vai lembrar Tom que em alguns meses, quando ele fizer 18 anos, ele ser íntimo de Sophie será literalmente um crime. Eu não iria realmente processá-lo, pois sei que ele nunca faria nada contra a vontade de Sophie, mas não estou acima de implicar ameaça. Felizmente, Luke também não está. Eu perguntei se ele estaria aberto a potencialmente roubar uma amostra do DNA de Tom para fazer um teste de paternidade privado, mas ele estava muito hesitante sobre a ideia. Como eu, ele viu isso como antiético. Ele também ressaltou que se fizéssemos isso e Amy descobrisse, isso significaria o fim da nossa amizade com ela, muito provavelmente. As coisas estão, Luke acredita, ainda em um estado recuperável, onde Amy e eu poderíamos nos reconciliar e nos tornar amigos novamente, e eu posso ver o quanto ele quer que isso aconteça. Mas, se eu fizesse um teste de DNA em Tom pelas costas de Amy e ela descobrisse, acho que ela ficaria furiosa e eu não a culparia totalmente. Embora eu estivesse muito interessado em ver os resultados. Luke acabou indo ver Amy e passou a noite. Eu sei que todos vocês estão se encolhendo e jogando as mãos para o alto, e acredite em mim, eu não fiquei feliz com isso. Foi uma conversa muito longa. Mas ele estava inflexível que precisava fazer o controle de danos. Então eles passaram a noite juntos. Com Luke afirmando que nada aconteceu. Eu não preguei o olho e continuei mandando mensagens para ele para atualizações. Até onde eu sei, Amy vai se acalmar, mas ela precisa de um tempinho. Luke e eu conversamos sobre as coisas quando ele voltou na manhã seguinte. Foi uma conversa emocionalmente gratificante e acabamos concordando em levar as crianças, nossos filhos, não os da Amy, para visitar os avós por alguns dias. Foi uma visita improvisada, mas já fizemos isso antes e eles ficaram encantados em nos receber. Eu realmente queria que nossa família passasse algum tempo juntos, longe do lado da família da Amy, por assim dizer. Eu sempre adoro ver meus sogros. Vou me referir a eles como Andy An 75M e Anquete An 67F. Sei que o Reddit é famoso por histórias sobre a mil do inferno, mas na minha vida isso não poderia estar mais longe da verdade. Sinto-me segura com eles. A ponto de, quando eles perceberam o quão distantes Luke e eu éramos um do outro, finalmente cedi e confessei meus medos. Contei a eles sobre minha ansiedade de que Amy e Luke estivessem tendo um caso, e que os filhos de Amy pudessem ser dele. Foi aqui que as coisas ficaram um pouco interessantes. Quando contei a eles o que estava sentindo, Cat apenas lançou um olhar penetrante para Dean e deu um grande suspiro dramático. Então acontece que Cat teve dúvidas semelhantes às minhas e genuinamente suspeitou ao longo dos anos que Luke e Amy eram mais próximos do que jamais admitiriam, que eles tinham cruzado a linha no passado. Dean, por outro lado, simplesmente se recusa a sequer considerar a ideia. Ele sempre insistiu que Cat está vendo coisas que não existem. Ele afirma que Luke e Amy são como irmãos e Ian nunca fariam tal coisa.
Cat acha que sua posição sobre isso é ingênua e que, mesmo que ela e Dean tivessem acolhido Amy e amado como uma filha, isso não significava que Luke a via como uma irmã ou que ela o via como um irmão. Mas Dean apenas continuou a insistir que isso é o que eles são e sempre foram. Eu poderia dizer que ele e Cat já tiveram essa conversa antes, e eles continuaram andando em círculos, com Cat ficando exasperada. Ela ressaltou que, irmãos substitutos ou não, Luke e Amy não eram realmente irmão e irmã, então nada os impedia de ficarem fisicamente juntos se sentissem uma atração mútua. Nesse ponto, Dean apenas suspirou e se afastou da conversa. Então sim, Cat se perguntou em particular se os filhos de Amy não foram gerados por Luke, o que é parte do motivo pelo qual ela sempre os tratou como netos. O que nunca foi algo que me incomodou, para ser claro. Também não me importo que Cat nunca tenha expressado essas preocupações para mim. Ela não tinha provas, e viu muito menos da proximidade de Luke e Amy em nossas vidas adultas do que eu. Quanto às crianças, elas estão bem. Não sei o que me disse aos filhos, mas acho que o consenso geral, a versão oficial dos acontecimentos, é que Amy e eu tivemos uma briga e precisamos de um tempo um do outro. Foi o que Luke e eu dissemos aos nossos filhos e, quando pressionados a dar mais informações, Luke me defendeu e encerrou as perguntas, dizendo que não era da conta deles. Não sei se Amy manteve essa versão dos acontecimentos, mas meus filhos e os filhos dela têm os números de telefone e as redes sociais um do outro, então eles provavelmente ainda estão em contato nos últimos 2 dias. Acho que meus filhos teriam mantido os filhos de Amy informados sobre as atualizações e, se me tivesse contado a eles algo mais significativo, eles teriam repassado essa informação aos meus filhos. Afinal, sabemos que Sophie e Tom são muito próximos. Tentei falar mais com Sophie sobre isso, mas o momento não era oportuno, porque Sophie rejeitou meu conselho e interpretou minha relutância reforçada como sendo atribuída à minha briga com Amy. Ela afirmou que não estava namorando Tom, até que ponto isso é realmente verdade, eu não sei. Mas ela continuaria amiga íntima dele, embora ela não seja uma criança desobediente, ela deixou bem claro que estava colocando o pé no chão dessa vez, e, para ser justa, eu realmente não posso justificar tentar separá-los ou proibi-los de serem amigos. Eles se conhecem há anos. Luke me apoia em não deixá-los namorar, mas ele não me apoiaria em não deixá-los sair mais. Gostaria de ter uma atualização mais definitiva. Se algo significativo acontecer nos próximos dias, posso avisar vocês. Estou basicamente me chutando por não ter feito o teste secreto, mesmo para minha própria paz de espírito, pois agora sinto que estou bloqueado da única maneira de obter uma prova definitiva de uma forma ou de outra. Atualização. Eu não esperava ter outra atualização tão rápido, mas depois de postar minha primeira atualização, pensei muito sobre meus filhos. No final, decidi que, não importa o que acontecesse, eu precisava avisar Sophie sobre a situação, e fazer isso imediatamente. Para o inferno com Luke e o que quer que isso significasse para ele. Para o inferno se isso significasse que todas as crianças soubessem da situação. Ela precisava estar ciente do que poderia estar se metendo. Então, discretamente, a mantive fora da escola. Voltamos para casa, para nossa casa, ontem à noite, e esta manhã, deixei todo mundo e deixei Sophie para o final, antes de passar direto pela escola dela e dizer a ela que precisávamos conversar. Sempre uma coisa assustadora para um adolescente ouvir de um pai, mas eu fui rápido em estabelecer que ela não estava em apuros, mas ela precisava saber a verdade sobre o porquê de Amy e eu estarmos brigando, porque seu namoro com Tom estava fora de questão. Expliquei muito gentilmente que, por causa da proximidade de Luke com Amy e da semelhança de Tom com ele, eu tinha começado a suspeitar que talvez Luke e Amy tivessem sido íntimos em algum momento ao longo dos anos. Se isso fosse verdade, e houvesse alguma chance de o pai de Tom ser realmente Luke, isso seria um problema significativo. Sophie ficou quieta durante tudo isso, e mesmo depois que parei de falar para deixá-la responder, ela parou por um bom tempo, antes de finalmente dizer que precisávamos pegar Tom e discutir isso com ele também. Eu não tinha objeções, então ela mandou uma mensagem para ele para nos encontrar. Os dois estão matando aula hoje, mas Sophie tira nota máxima e isso é extremamente importante, então eu olhei para o outro lado. Tom veio nos encontrar, e Sophie me fez repassar o que eu disse a ela para ele também. Pedi desculpas a ele por qualquer indicação que eu pudesse ter dado de que eu não achava que ele era bom o suficiente para minha filha, e a ambos por não terem dito a verdade antes. Tom e Sophie apenas trocaram olhares estranhamente cúmplices. E foi aí que o Reddit me surpreendeu. Sophie falou primeiro, com Tom apoiando-a.
Eles me revelaram que, na verdade, eles já sabiam sobre Luke e Amy, ou pelo menos suspeitavam fortemente. Aparentemente, Tom ouviu conversas que são questionáveis. Assim como ouviu os sons de sexo do quarto de Amy, sons que ele preferiria esquecer, mas todos os sinais apontam para o amante de Amy ter sido Luke. Tom se perguntou por um longo tempo, e em janeiro, ele finalmente expressou seus medos para Sophie. Ela concordou com eles. Ela também podia ver um estranho tipo de proximidade entre seu pai e sua mãe. Eles concordaram que Luke provavelmente estava tendo um caso. Eles concordaram que, por causa da alergia de Kylie, Luke poderia muito bem ser seu pai. E se Kylie era filha de Luke, o resto dos irmãos de Tom também poderiam ser de Luke. Tom poderia ser filho de Luke. A matemática os levou aos mesmos lugares que eu. Então Sophie e Tom bolaram um pequeno plano. Acontece que eles não estão apaixonados. Eles nunca estiveram. Eles ainda são apenas melhores amigos. Mas eles tinham o mesmo instinto que eu, que não queriam explodir toda a nossa família e unidade social sem mais evidências diretas, que Tom tem trabalhado para adquirir, e embora Sophie quisesse muito me contar a verdade, ela estava hesitante porque sabia que isso me destruiria. Ela não tinha ideia de que eu já estava sofrendo em silêncio. Sophie se desculpou por não ter expressado suas suspeitas antes. Honestamente, nós dois choramos, e eu me certifiquei de que ela entendesse que nada disso era culpa dela, e que eu a amava muito. Então, o ponto principal é que Sophie e Tom já sabem que podem ser meio-irmãos e não estão realmente interessados em ser um casal. Essa foi a ideia deles de como balançar o barco. Forçar Luke e Amy a fazer algo sobre a situação em vez de continuar me fazendo de boba. Eu também acho que foi a maneira de Tom e Sophie puni-los pelo caso. Adolescentes podem ser vingativos. Então eles inventaram essa ideia de que queriam namorar. Cada flerte que testemunhei, cada toque inapropriado, tudo encenado, aparentemente, e para o benefício de Luke, Amy ou ambos. Isso deveria fazê-los suar e Sophie e Tom esperava que eles pulassem de seus assentos para proibir que isso acontecesse. Quando fui eu quem fez isso meio que confundiu as crianças. Eles não conseguiam entender porque eu me importava mais do que os verdadeiros trapaceiros. Eles começaram a suspeitar que talvez eu soubesse. Tom me confrontando uma vez sobre o porquê não posso namorar Sofia era ele tentando avaliar se eu sabia ou não. Talvez eu não devesse ficar surpreso. Sophie e Tom sempre foram amigos próximos e confidentes um do outro. Talvez eu devesse ficar um pouco mais preocupado com quão furtivos eles têm sido, mas honestamente estou tão aliviado que eles não estão namorando. Claro, eles podem estar mentindo para despistar, eu acho, mas eles aparentemente já sabiam que provavelmente são parentes, eles nem piscaram quando eu disse a eles. Nós até rimos um pouco juntos quando Tom mencionou como ele tinha ficado um pouco ofendido por eu ser tão contra ele namorar minha filha antes. Eu meio que perguntei a ele brincando, então você não acha ela linda? E Tom, Deus o abençoe, deu de ombros. Ela é. Mas minha professora de inglês também é, e eu também não vou chamá-la para sair. De qualquer forma, a questão agora é, para onde ir a partir daqui? Temos que descobrir isso. Direi que é um alívio ter contado a Sophie e sinto como se um elefante tivesse tirado uma das patas do meu peito. Tê-la ao meu lado, e Tom ao meu lado também, significa muito para mim, e mesmo que eu basicamente tenha acabado de confirmar que Luke está dormindo com Amy, eu meio que já sabia disso de qualquer maneira. Então agora é só uma questão de como proceder. Tom já se ofereceu para enviar seu DNA para que eu possa compará-lo com o de Luke, e tanto ele quanto Sophie me aconselharam a não contar a Luke e Amy quando eu fizer isso, com o que concordo. Eles estão ambos completamente do meu lado, o que significa mais para mim do que eu posso expressar a eles. Tom também tem tentado instalar uma câmera no quarto de Amy para pegá-la e Luke no ato. Sophie me disse abertamente que eu precisava me divorciar de seu pai, e ouvir isso da minha própria filha deixou isso mais claro do que nunca. Ela está certa. Atualização 3. Primeiro, alguns pontos para responder dos comentários. Ainda não tenho nenhum resultado de teste de DNA. Isso pode levar semanas. Mas agora que sei que Sophie não corre perigo de namorar um parente, a pressão acabou. Vou entrar nisso em breve, mas, francamente, não importa mais se Luke foi o pai das crianças. Duvido muito, muito que meu sogro esteja tendo um caso com Amy.
Na pior das hipóteses, ele pode saber, ou até mesmo suspeitar, da verdade sobre Amy e Luke. Mas também é possível que ele simplesmente se recuse a acreditar que eles fariam tal coisa. Fui vago sobre detalhes para a privacidade, mas para simplificar, Jim e Amy são ambos bem brancos. Cat e Luke não são. Se Jim tivesse sido o pai dos bebês de Amy, eles teriam uma aparência diferente do que são. No entanto, tenho uma atualização. Enquanto uma enxurrada de comentários me chamou de covarde e ingênua, me chamou de a esposa e irmã Ann como uma ex-mormon, isso atinge um nervo específico, e, mais recentemente, uma enxurrada de comentários disse que minha história é falsa, justo, é a internet, mas Luke não é o primeiro marido canalha a ter 2 famílias. Vários outros comentários foram incrivelmente gentis e solidários e eu realmente aprecio isso. Peço desculpas se não respondi a um comentário ou mensagem direta que você enviou. Cobri o máximo que pude, mas estava literalmente recebendo centenas, então definitivamente perdi vários deles. Primeiro, o mais importante. Eu discuti isso nos comentários, mas nossa pequena equipe, supostamente, recrutou minha sogra. Digo supostamente porque Sophie e Tom iriam falar com ela sobre obter ajuda para enviar o teste de DNA e, a conselho do meu advogado, estou ficando de fora do processo. Oficialmente, eu disse a Sophie para não fazer isso, e ela disse que não faria. Mil também não me contatou sobre isso. Embora tenhamos mantido contato, falarei mais sobre isso em um momento. O ponto principal é que posso dizer honestamente que não tinha conhecimento de nenhum teste de DNA. Cidade das Brechas. Outra boa notícia. Eu estava vasculhando a papelada em preparação para meu divórcio, querendo ter uma vantagem contra Luke, e uma coisa que me chamou a atenção é que meu nome está na papelada da nossa casa. O nome de Luke não está. Fui eu quem comprou a casa e sempre planejamos adicionar Luke à papelada em algum momento, mas nunca chegamos a isso e, eventualmente, a ideia foi esquecida. Foi minha advogada, Paige, que me mostrou isso, e foi como encontrar um bilhete de loteria premiado no chão. Não sei onde estaria sem Paige. Ela é uma querida amiga da faculdade a quem pedi ajuda, de chapéu na mão. Ela esteve lá por mim na semana passada, não apenas como consultora jurídica, mas como uma amiga de quem eu realmente precisava agora. O problema é que ela não é a nossa advogada, eu e Luke. Temos nosso próprio advogado de família que nos ajudou a sair de enrascadas no passado, nós brigamos com nossa associação de moradores há alguns anos, não vale a pena entrar nisso agora, mas Paige é uma advogada especializada em direito de família e já lidou com divórcios antes. Luke se lembra dela da faculdade e sabe que ela se formou em direito, mas não sabe que ela é uma advogada de divórcio. Então, posso convidá-la para um café como se estivéssemos colocando o papo em dia e ele não tem ideia de que algo está acontecendo. Acontece que ele não é o único que pode abrigar alguém sob o nariz de sua esposa sob o pretexto de ser um amigo. Então, vamos à atualização. A última vez que olhei no telefone de Luke foi há 3 meses, mais ou menos na época em que Sophie e Tom começaram a dizer que queriam namorar. Não encontrei nada. Embora eu saiba como procurar fotos excluídas recentemente e não tenha visto nenhuma, meus comentários me ensinaram como encontrar mensagens excluídas recentemente. Então, quando Luke estava dormindo, eu fiz exatamente isso. Peguei o telefone dele e o levei para baixo, verifiquei as excluídas recentemente. Estou feliz por ter feito isso, mas também queria não ter feito, porque ainda estou me recuperando da dor. Com certeza, uma conversa com Amy havia sido excluída. Textos recentes falando sobre o conflito entre ela e eu, com Amy me descrevendo como um problema e Luke tentando acalmá-la, sem me defender de forma alguma, para ser claro. Ambos aludiram a como esperavam isso por um tempo e apenas esperavam que nunca acontecesse, presumivelmente eu os acusando de ter um caso. Embora toda a conversa e o fato de ter sido excluída fossem duvidosos, nada foi realmente admitido. Então rolei um pouco mais para cima, para alguns dias antes da luta. As mensagens de Amy ficaram um pouco mais flertantes. Então, eu vi. 5 dias antes de eu confrontá-los, Amy tinha enviado a Luke uma foto de topless. Uma selfie sem blusa ou sutiã. Gente, eu chorei. Eu sabia que era verdade, eu sabia disso no fundo, mas ver a prova ainda me cortou como uma faca quente. Não ajuda que Amy sempre teve seios maiores que os meus. Saí do aplicativo de mensagens e verifiquei as fotos recentemente excluídas de Luke.
Com certeza, a mesma selfie estava lá, e outras. M de topless, M nua, em várias poses para se exibir. Havia fotos dos dois juntos, abraçados e pressionados como um casal. Em algumas delas, ela estava nua. Em outras, os dois estavam. Havia vídeos. M enviou a Luke uma mensagem de vídeo dela de topless, e eu tive que realmente ouvir a voz dela falando com ele em um tom que me deixou doente, sobre como ela estava enviando a ele um vídeo rápido para ajudá-lo a passar o dia. Em mais de um vídeo, ela o chamou de Ambuan e, ao ouvi-la chamá-lo assim, quase vomitei. Parei de olhar naquele momento, eu já tinha visto o suficiente. Por cerca de 5 minutos, então uma estranha compulsão de continuar procurando me levou a verificar o laptop de Luke. Eu sabia o suficiente de suas senhas para acessar seu armazenamento iCloud e sim, basicamente mais do mesmo. Havia cartas, longas cartas entre elas. Não tive coragem de ler além das primeiras linhas de uma delas, mas li Luke mencionando a nossos filhos. Havia inúmeras selfies nuas e de topless de M. Selfies deles juntos. Vídeos em que me parecia estar fazendo coisas com a mão. Havia fitas de sexo. Dos dois. Tom já havia se oferecido para tentar esconder uma câmera no quarto de M, mas, porra, ele nunca precisou. Luke estava escondendo um tesouro inteiro debaixo do meu nariz o tempo todo. Rolei, rolei e rolei. Havia tantas. Voltando anos. Nem tudo era sexual. Havia algumas fotos dos filhos de M também. Um vídeo era de Kylie e os gêmeos brincando juntos quando eram mais novos, e as vozes de Luke e M por trás da câmera. Havia até fotos antigas de Luke e M de quando eram mais novos. Eu diria até adolescentes. Eu surtei. Todos esses anos, eu vinha dizendo a mim mesma que tinha que estar errada, que não podia ser verdade. Bem, era verdade. Sei que ninguém me forçou a olhar para tantas evidências quanto eu, mas ainda estou sofrendo muito por tê-las visto e naquele momento, eu queria agir, então agi. Liguei para minha advogada, que é uma mulher extraordinária. Era madrugada, então tive que ligar para ela 2 vezes, e ela atendeu. Embora eu a tivesse acordado, quando pedi para ela vir e disse que era uma emergência, ela concordou. Também pedi que ela preparasse a papelada e a deixasse pronta. Ela me disse que já a tinha pronto desde que a procurei pela primeira vez. Enquanto eu esperava por ela, passei pelos canais necessários no laptop de Luke para ter certeza de que ele não conseguiria desconectar remotamente nosso acesso ao seu pequeno estoque, alterando senhas e tudo mais. Minha advogada, vamos chamá-la de Ampaige, chegou, e eu fui lá fora para cumprimentá-la no carro. Passei uma boa meia hora no banco do passageiro chorando, e ela foi ótima sobre isso, antes de eu passar o telefone de Luke e seu laptop, com todas as informações que ela precisava para usá-los. Ela me avisou que isso poderia ser considerado roubo. Então pedi a ela para encaminhar e imprimir cópias de tudo que pudesse e depois trazer os itens de volta, porque eu simplesmente não suportaria fazer isso sozinho. Ela concordou. Voltei para dentro e então arrumei as coisas de Luke enquanto a casa dormia. Em um momento, Owen se levantou para usar o banheiro e me perguntou o que eu estava fazendo, mas eu disse a ele que estava apenas limpando. Luke se mexeu 1 ou 2 vezes enquanto eu estava no quarto, mas não acordou. Coloquei todas as coisas dele em sacos de lixo e carreguei o carro. Foi quando acordei e disse para ele vir para fora. Ele estava confuso e meio dormindo, mas percebeu que algumas coisas estavam faltando. Ignorei suas perguntas e apenas disse para ele vir comigo. Então ele me seguiu para fora. Quando chegamos ao carro, peguei os papéis do divórcio e os entreguei oficialmente a ele. Foi quando ele descobriu o que eu estava fazendo e tentou me convencer a não fazer isso. Tentou ser doce comigo, ser carinhoso. Ele continuou insistindo que me amava e que nunca houve nada com M. Continuou tentando me persuadir a não destruir nossa família. Mesmo 2 semanas atrás, eu poderia ter murchado sob ele porque a manipulação e o gaslighting foram realmente uma aula de mestre, mas agora consigo ver através disso. Eu não disse a ele que sabia que ele estava falando merda, não disse a ele o que tinha visto, apenas disse que tínhamos terminado. Ele tentou uma abordagem diferente. Ele se recusou a ir, declarou firmemente que nossos filhos também eram dele e que, mesmo que estivéssemos nos separando, eu não tinha o direito de decidir que as crianças ficariam comigo em vez dele.
Foi aí que eu apresentei friamente a papelada, lembrando de que a casa está em meu nome, e disse a ele que em nenhuma circunstância meus filhos ficariam com Amy. Ele discutiu um pouco mais, mas no final decidiu ser a pessoa maior e ia manter a paz. Naquele momento, não me importei para onde ele foi. Antes de ir embora, ele perguntou sobre seu telefone e laptop, e eu o dispensei dizendo que estavam em uma das malas. Ganhei um pouco de tempo. Não consegui dormir pelo resto da noite. Chorei mais. Por fim, percebi que teria que acordar meus filhos cedo e explicar o máximo que pudesse. Naturalmente, acordei Sophie primeiro. Contei a ela que tinha expulsado o pai dela e que tinha descoberto evidências de um caso em seus dispositivos. Não especifiquei que tipo de evidência e ela não perguntou. Acordei os outros e gentilmente disse a eles que o pai deles tinha ido ficar em outro lugar por um tempo. Que eu não tinha certeza de onde, mas que de agora em diante as coisas seriam diferentes. Louise foi quem perguntou se íamos nos divorciar e eu não podia mentir para ela. Eu disse que sim. Owen perguntou quando eles poderiam ver o pai novamente e eu queria chorar. Sophie foi uma grande ajuda, pedindo aos irmãos que fossem simpáticos comigo agora e se preocupassem com o pai mais tarde. Eu sabia que não deveria envenená-los contra o pai. Paige me alertou para não fazer isso também, então só disse a Sophie que o caso estava confirmado, pois ela já sabia. No entanto, enquanto as crianças se preparavam para a escola, Owen se aproximou de mim e perguntou diretamente se era sobre Amy. Se Luke ficaria com ela em vez de mim? Não consegui responder, mas acho que isso é uma resposta por si só. Levei as crianças para a escola, e meu próximo passo foi ligar para trocar as fechaduras. Eu sabia que Luke voltaria para pegar seus dispositivos em breve, mas, felizmente, Paige voltou com eles antes que ele aparecesse novamente. Foi uma visita muito rápida. Ela apenas me disse que tudo estava resolvido e que tinha registros de tudo que precisaríamos no tribunal. Com certeza, Luke apareceu uma hora depois exigindo saber onde estavam seu laptop e telefone. Eu os coloquei de volta em nosso quarto como se nunca tivessem se movido, e eu apenas disse a ele que ele os tinha esquecido. Ele insistiu que eu tinha dito que eles estavam em uma das bolsas, então eu apenas dei de ombros e disse que devo ter me enganado. Depois que ele os pegou, ele tentou novamente argumentar comigo, mas eu apenas mostrei a porta a ele. Eu sabia que as crianças começariam a voltar da escola em breve e acho que ele estava tentando atrasar a saída para que pudesse vê-los. Eu não estava aceitando. Comecei a gritar novamente e o mandei embora. Ainda estou com dor e desespero absolutos pelo que vi. Não sei se ele vai perceber que alguém mexeu em seus dispositivos e fez cópias das evidências, ou se ele suspeita que eu vi alguma coisa, mas ele obviamente não disse isso. Depois que ele saiu, eu chorei mais uma vez. Falei com minha sogra naquela noite. Aparentemente Luke apareceu na casa dos pais dele, o que foi uma surpresa, pois eu tinha certeza de que ele ficaria com Amy. Mas talvez até ele saiba o quão suspeito isso pareceria para as crianças e não queira agitar tanto as coisas. Talvez ele saiba que é mais provável que eu deixe meus filhos verem a avó deles do que me neste momento, e ele quer vê-los para dar sua versão dos eventos. Isso não está acontecendo. Cat já compartilhou sua versão comigo, que ele repassou para ela e Dee. Que estou tendo algum tipo de colapso mental, que ele gostaria de poder me ajudar, mas minha paranoia está me fazendo atacar e ficar violenta. Eu nunca fui violenta. Eu o empurrei para longe quando ele tentou me segurar, só isso. E o mais hilário é que ele não mencionou Amy nem um pouco para seus pais. Ele nem mesmo enquadrou isso como se eu estivesse falsamente acreditando que ele estava tendo um caso. Embora essa seja a história dele quando fala comigo, ele deixou Amy de fora quando fala com os pais. Cat percebeu isso. Ela acredita em mim. Dee não sabe mais no que acreditar. De acordo com Cat, ele parecia muito perturbado com o que ouviu de todos os lados. Quanto a Amy, ela está em silêncio. Tom disse a Sophie que ela está agindo como se nada estivesse errado, mas está claramente estressada. Que quando seus filhos perguntam, ela faz o mesmo tipo de alegação. Que estou tendo algum tipo de colapso emocional e nervoso, e a afastando, assim como Luke. Ela não menciona nada sobre eu acusá-los de um caso, mas ainda coloca tudo em mim. Amy não tentou falar comigo diretamente, e eu não tentei falar com ela desde a nossa grande discussão.
Eu realmente não contei nada aos meus filhos, apenas que estou tendo desentendimentos com Luke e Amy, embora eu tenha deixado bem claro que não é uma questão da minha saúde mental. Honestamente, acho que todos eles sabem o que está acontecendo. Sophie continua sendo minha rocha, como tento ser para ela e os outros, e Tom continua sendo nosso espião nas fileiras. Agora, meu maior arrependimento é o estresse que tudo isso está causando nas crianças, o que eu sabia que causaria, mas ainda precisava ser feito. Minha vida desmoronou. Mas nunca foi minha vida. Atualização 4. No meu último post, houve uma série de críticas à Paige. Vocês vão gostar dessa atualização, pois descobri que vocês não foram os únicos que tiveram problemas com ela. Quanto à escritura estar em meu nome, não é um anzol, linha e chumbada absolutos, mas Paige está convencida de que entre isso e eu ter sido a pessoa que pagou a hipoteca, tem uma chance muito boa. Poderia ser interpretado como uma propriedade conjugal comum, mas estou indo para a custódia primária com visitas supervisionadas de qualquer maneira. Estou jogando duro. As pessoas também questionaram se eu ainda deveria postar isso, mas contanto que seja tudo anônimo, estou livre. Nem importa se alguém que me conhece poderia descobrir que postei isso. Não usei nenhum nome real, nem revelei minha localização, nem nada assim. Quanto ao laptop, até Paige admitiu que era questionável, mas tecnicamente eu dei permissão e ela estava apenas fazendo o que eu poderia facilmente ter feito sozinho. Eu realmente não queria passar por todo esse conteúdo. Quanto aos papéis do divórcio, Paige os preencheu logo na primeira vez que a contatei. Minha entrega ao Luke foi cerimonial, mas ela ainda entrou em contato com ele mais tarde para entregá-lo oficialmente e solicitar os detalhes de seu advogado. Mas antes que ele pudesse responder, eu já tinha feito algo um pouco furtivo. Entrei em contato com o nosso advogado de família, aquele que sempre esteve de plantão para representar a mim e Luke durante nosso casamento. Ele nos ajudou a sair de uma enrascada com a associação de moradores há um tempo. Vou chamá-lo de Anzac. Agora, ao contrário de algumas sugestões dos comentários, não posso simplesmente sair pela cidade consultando todos os advogados da área, com o propósito explícito de impedir meu marido de contratá-los. Isso é má fé e os juízes não veem isso com bons olhos. No entanto, esse era Zack. Ele foi meu advogado, e de Luke, por anos. Sinto que tinha tanto direito a ele quanto Luke. E cheguei lá primeiro. Então consegui encontrar o advogado da nossa família. Encontrei-me com ele e com Paige, e cara, eles não gostam um do outro. Zack levantou alguns dos mesmos problemas de alguns dos meus comentários. Ele argumentou que a atividade de Paige estava na área cinzenta e me pediu para contratá-lo para me representar no divórcio. Isso causou um pouco de conflito, pois Paige é explicitamente uma advogada de família e essa é sua especialização. Então, vou consultar os dois daqui em diante. Zack realmente acha que é uma coisa boa eu ter feito essas postagens, pois elas não podem fazer muito além de provar minha sanidade quando Luke e Amy tentam argumentar o contrário. No geral, estou melhor. Tenho conversado com uma amiga na vida real, a mãe de uma das amigas de Sophie. Também tenho terapia agendada para mim e pretendo fazer terapia familiar também. Quando meus filhos me perguntam o que está acontecendo, eu simplesmente digo que o pai deles e eu estamos tendo problemas de adultos e não é nada com que eles precisem se preocupar. Isso funcionou por cerca de um dia. Sophie me avisou que eles estavam planejando me confrontar como um grupo, e eles o fizeram, perguntando se o papai tinha me traído com Amy. Obviamente, eles têm falado sobre isso, e talvez tenham falado por mais tempo do que eu esperava. Talvez eles tenham se perguntado. Novamente, embora eu tivesse provas absolutas, hesitei em contar a eles, e deixe-me explicar o porquê. Eu naturalmente não contaria a eles sobre o conteúdo pornográfico que encontrei, eu simplesmente diria que encontrei mensagens entre Luke e Amy revelando o caso deles. Mas, com exceção de Sophie, eles não ficariam satisfeitos com isso. Eu já sei que Carter, o pequeno e curioso amor que ele é, gostaria de ver essas mensagens. Então, em vez disso, quando meus filhos me perguntaram diretamente se o pai deles tinha me traído, eu simplesmente disse: eu acredito que ele fez, sim. Com toda a sinceridade que consegui reunir. Acho que eles acreditam em mim. Tom e Sophie estão trocando mensagens sem parar e, pelo que pude perceber, há dúvidas entre os filhos de Amy também, de que isso é sobre eu perder a cabeça e não sobre a mãe deles ser muito próxima do meu marido.
Acho que o pobre Jim está lentamente se dando conta de que o que ele não queria acreditar que era possível é muito possível, e está acontecendo. Não mostrei a ele ou a Cat nenhuma carta ou algo assim. Eles estão hospedando Luke, então não tive muito contato com eles. Mas tive um telefonema com Cat em que desejamos boa sorte um ao outro, foi legal. Ao fundo, pude ouvir gritos e, embora Cat tenha saído rapidamente, ouvi o que parecia ser Jim gritando com Luke. Ele não costuma gritar, é o homem mais calmo que já conheci, então, de certa forma, estou preocupada com ele, mas também aliviada que a lã esteja sendo puxada de seus olhos. De acordo com Cat, Luke ainda está negando tudo veementemente. Ele ficou bem chateado quando descobriu que eu tinha roubado Zack, no entanto. O que me deu uma espécie de satisfação sombria. Os resultados dos testes chegaram. Sophie e Tom testaram o DNA um contra o outro para ver se eles realmente são irmãos de sangue. Aqui está uma surpresa, de acordo com o teste, eles não são. Eles não compartilham nenhum DNA. Para todos que acreditavam que Dee era o pai dos bebês de Amy, aqui está a prova definitiva de que ele não era, porque o teste teria revelado isso também. Mas eu nunca acreditei nisso de qualquer maneira. Sophie tem suas dúvidas e se pergunta se os resultados não foram falhos e se não deveríamos fazer outro teste para ter certeza absoluta, mas não estou realmente preocupado com isso. Mais confuso do que qualquer coisa. Eu tinha tanta certeza de que Tom tinha que ser filho de Luke. Ele também era. Agora ele não sabe o que pensar e eu também não. Obviamente agora sei que o caso aconteceu e durou anos, e sei pelas cartas que Kylie é filha de Luke, ou pelo menos ele e Amy parecem acreditar que ela é, o que confirma que eles eram íntimos 15 anos atrás. Agora estou apenas me perguntando pelo bem de Tom. Quem, se não Luke, é seu pai? Ele se parece um pouco com Luke, mas isso pode ser apenas coincidência. Em geral, tudo ficou quieto por alguns dias, até que não ficou mais. Até que ela finalmente mostrou a cara. Minha melhor amiga Amy. Estou tão feliz que instalei câmeras de anel em todos os lugares, como você está prestes a entender. Com certeza, Amy apareceu na minha porta e pediu para conversar. Ela tinha um comportamento relaxado e não levantou a voz. Presumindo que ela estava se aproximando de mim em nome de Luke, eu disse a ela que não estava interessado em falar com ela e para simplesmente ir embora. Ela não foi embora, mas também não fez uma cena. Ela persistiu em me dizer que precisávamos ter uma conversa. As crianças não estavam em casa e tinham câmeras lá dentro, eu também estava gravando ela no meu telefone sendo discreto sobre isso, então, eventualmente, cedi e a deixei entrar. Não sei se ela percebeu que estava sendo filmada. Sentamos no sofá e ela imediatamente explicou o motivo de sua visita. Acontece que ela e Luke sabem, ou suspeitam, que obtive material condenatório de seu laptop. Amy me acusou de vasculhar seus dispositivos e me disse que qualquer coisa que eu encontrasse não era da minha conta e que eu precisava deletar. Isso foi tudo o que ela tinha a dizer. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma admissão de culpa, não assumiu a responsabilidade pelo próprio comportamento. Caramba, ela pode ter percebido que eu estava gravando ela, porque ela nem sequer reconheceu diretamente o que o material sensível no laptop de Luke realmente era. Então eu a confrontei, deixando sair um pouco da minha raiva. Perguntei como ela podia ter a coragem de me fazer exigências. Perguntei por que ela e Luke fariam uma coisa dessas em primeiro lugar. Por que eles acharam apropriado passar todos esses anos me traindo? Fiz a pergunta que eu estava pensando há muito tempo e, como eu esperava, não obtive resposta. Literalmente, Amy não pareceu realmente me ouvir, mesmo quando a confrontei. Ela parecia estressada. Em pânico, até. Mas ela estava mantendo isso em segredo. Ela ignorou minhas perguntas e acusações e continuou me dizendo para apagar qualquer conteúdo do laptop de Luke que eu tivesse. Ela disse que se eu quisesse me divorciar de Luke, a decisão era minha, mas não para arrastá-la para isso. Ah, isso me deixou tão bravo. Eu mantive a calma, mas respondi que ela já estava muito envolvida. Amy continuou se repetindo, dizendo para eu apagar tudo que eu encontrasse. Então eu simplesmente recusei. Perguntei a ela, sem rodeios, por que eu deveria. Porque eu tinha algum motivo para isso. Amy ficou mais agressiva, levantando a voz. Ela estava tentando me intimidar, mas eu me mantive firme.
Ela me disse que isso não era sobre mim e que eu precisava apenas fazer o que ela dissesse. Que era muito importante. Então, perguntei novamente, por quê? E mais uma vez, ela não respondeu. Então perguntei se Luke havia enviado para fazer isso ou se ela havia aparecido por conta própria. Nenhuma resposta para isso também. Era como falar com uma parede de tijolos. Então pedi que ela fosse embora. Assim como eu estava com medo, ela não foi. Ela se recusou a sair até que eu tivesse deletado tudo que encontrei na frente dela. Não consegui evitar rir. Eu disse a ela que não, isso não iria acontecer. Foi aí que pude vê-la começando a surtar mais. Em outro momento, ela se levantou, correu para o outro cômodo e pegou meu laptop. Antes que eu pudesse impedi-la, ela o quebrou no chão. Eu realmente não sei por que ela pensou que isso funcionaria ou daria o resultado que ela queria, acho que ela estava apenas em pânico. Obviamente, eu ainda tenho tudo, exceto que agora preciso comprar um novo laptop, e, infelizmente, ela fazendo isso estava fora do enquadramento da câmera, mas está tudo bem. Todos os meus arquivos importantes estão em backup. Naquele momento, eu estava mais preocupado que me fizesse algo mais drástico. Ela parecia que ia ter um colapso. Tentei novamente, muito calmamente, dizer a ela que ela precisava ir embora ou eu chamaria a polícia. Ela recusou novamente e continuou repetindo sua exigência de que eu abandonasse todo esse ângulo de traição e me divorciasse de Luke sem tentar argumentar que um caso aconteceu. Naquele momento, eu apenas a encarei. Para a mulher que eu considerava uma das minhas melhores amigas no mundo. E eu disse a ela que não lhe devia nada, mas ela devia a verdade aos filhos. Que eles tinham o direito de saber de onde vieram. Quem Luke realmente era para eles. Amy se irritou e me disse que não era da minha conta, que eu não entendia a família dela e que precisava recuar. Ela continuou voltando a essa ideia de que eu poderia me divorciar de Luke, mas eu não deveria alegar que ele teve um caso com ela. Eu apenas disse a ela que não precisava da permissão dela para lidar com meu divórcio como eu queria, e disse a ela novamente para ir embora. Ela ficou cada vez mais desesperada, e sua raiva acelerou a ponto de ela me atacar fisicamente. Eu não esperava que ela realmente fizesse isso. Eu não sou muito lutadora, mas conheço o corpo humano muito bem e onde ele é mais fraco. Ela me machucou muito, mas eu a tirei de cima de mim. Essa parte foi muito filmada, e todo o áudio foi gravado no meu telefone. Ela finalmente foi embora depois disso, e eu liguei imediatamente para registrar um boletim de ocorrência. Tive a estranha sensação de que ela tentaria algo parecido e queria me adiantar. Consegui me limpar quando tive que encarar meus filhos e, embora tenha minimizado a história, não menti para eles sobre o motivo de meu olho roxo. Eu disse a eles, para sua própria segurança, para ficarem longe de Amy. Também enviei a filmagem para pais de Zack, bem como fotos do meu estado ferido antes de me limpar. Eles também imprimiram as cartas que fazem referência a Kylie como filha de Luke. Eu realmente sinto que Amy se ferrou com tudo isso. Não sei quais foram os motivos dela. Ela estava protegendo Luke? Foi ideia dele? Ela realmente não quer que o mundo saiba que ela é uma destruidora de lares, ela está se protegendo? Como se as pessoas já não soubessem? Quanto mais eu converso com meu círculo social e informo sobre o básico, mais pessoas estão confessando que se perguntaram no passado se Luke não estava me traindo, mas não tinham nenhuma prova concreta. Suponho que Amy não quer que seus filhos saibam quem é o pai deles, o que faz sentido, mas ainda não tenho certeza sobre Tom. Não perguntei a Amy sobre ele em particular. Não sei por que vocês estão tão ansiosos por essas atualizações, mas não me importo em postá-las. Nunca bloguei sobre minha vida antes, imagino que seja algo assim. Pequena atualização. Olá, pessoal. Foi uma semana difícil. Muita coisa aconteceu. Eu realmente não quero falar sobre tudo isso em detalhes, então vou ser breve. Sei que nunca me calo, é assim que eu sou, mas vou ser muito mais breve dessa vez. Luke tem um advogado agora. Eu não o conheço. Mas ele se encontrou com Zack e Paige. Para todos que dizem que eu deveria ter prendido Amy, eu provavelmente poderia ter feito isso se tivesse mostrado o vídeo à polícia. Em vez disso, eu apenas enviei para meu advogado. Talvez isso me faça tola, mas mesmo agora, eu acho que parte de mim ainda está tentando proteger as pessoas que eu amei e pegar leve com elas.
Mas tudo ficou em espera nos últimos dias, porque Jim teve um ataque cardíaco. Eu vi Luke e vi Amy, e os filhos de Amy, no funeral. Foi a primeira vez que estávamos todos juntos desde antes de tudo isso acontecer. Ninguém falou sobre o que estava acontecendo, exceto Amy se desculpando brevemente pelo que aconteceu antes. Ela pareceu sincera, eu admito. Mas eu não ia chamá-la para fora de qualquer maneira. Amy, Luke e Cat pareciam muito devastados. Eu também estava. Mas todos nós concordamos em não discutir ou falar sobre o divórcio e apenas deixar o dia ser um cessar-fogo para focar em Jim. Luke e eu tivemos uma boa conversa sobre ele. Tenho passado tempo com meus filhos e tirado alguns dias de folga do trabalho. Já tenho muitos deles em segundo plano. Luke também viu as crianças, 2 vezes, antes e depois do funeral, comigo presente. Correu tudo bem. Por minha orientação, e da Sophie, eles não mencionaram Amy, e Luke não tentou nada engraçado com nenhuma delas. Acho que ele sente falta delas e odeia não poder vê-las, graças a tudo isso. As crianças também estão bem chateadas por perder o avô, além de não poderem ver o pai tanto quanto antes. Não acho que nenhuma delas me culpe, mas isso está longe do ponto, francamente. Carter dormiu na minha cama nas últimas 3 noites. Eu vou falar mais sobre isso no futuro quando eu tiver energia para falar sobre o que está acontecendo em mais detalhes. Mas quem sugeriu que Cat mentiu sobre os resultados do teste estava certo. Ela nunca os enviou. Ela confessou isso para mim. Eu acho que ela não se sentiu confortável em mentir pelas costas do filho, mas se sentiu confortável mentindo para mim para protegê-lo. Até que ela não fez, até que ela se sentiu culpada, e ela confessou. Dadas as circunstâncias, eu não estou bravo com ela, mas eu sei que é melhor não confiar mais nela. Até onde eu sei, ela não contou a Luke sobre o teste. Mas isso significa que Tom ainda pode ser filho de Luke. Provavelmente é. Meus advogados terminaram de analisar as cartas de Luke e Amy com um pente fino. O ponto principal é que eles definitivamente encontraram o que Amy não queria que eu visse, e agora entendo completamente por que ela estava tão em pânico. Tem a ver com o motivo pelo qual Amy e Luke não se casaram convencionalmente. Eles fizeram algo muito ruim. Mas isso é realmente algo sobre o qual não tenho certeza se deveria falar, mesmo em uma postagem anônima na internet. Nem consegui reunir meus sentimentos sobre o que Amy e Luke fizeram, especialmente com tudo mais acontecendo, então não sei se devo ser mais explícito. Sinto muito, sei que não é isso que ninguém queria ouvir, mas, por favor, tente entender. Paige concordou comigo que, em caso de dúvida, não publique. Eu disse aos meus advogados para colocarem um alfinete nisso por enquanto porque não estou em condições de descobrir como proceder com isso ou se devo usar isso contra eles. Estou me sentindo uma merda, honestamente. É difícil não me culpar por Jim. Só consigo imaginar Luke e Amy se culpando também. Sei que eles são pessoas más. Não os perdoo. Mas isso separou como me separou e acho que nós 3 sentimos que o divórcio estressou Jim a ponto de ter contribuído. Ele já tinha doença cardíaca. E, em particular, eu me culpo por mostrar a ele o que mostrei. Mostrei a ele provas do caso pouco antes de ele morrer. Vou carregar isso comigo por muito tempo, mesmo que não devesse. Atualizarei novamente quando eu fizer isso. Desculpe. Responderei aos comentários conforme puder. Atualização 5. Olá a todos. Esta pode muito bem ser minha última atualização por um tempo. Estou em terapia agora, assim como meus filhos. E, pelo que ouvi, os filhos de Amy também estão, então isso é bom. Então, eu provavelmente deveria estar me concentrando em maneiras mais saudáveis de expelir meus sentimentos. No entanto, conversei com minha terapeuta sobre essas postagens e, de acordo com ela, desabafar anonimamente online pode ser saudável, até certo ponto. Se eu falar sobre minha vida novamente, posso fazer isso em subreddits diferentes ou algo assim, ainda não tenho certeza. Também me encontrei com o juiz agora. Muitos estavam preocupados sobre como essas postagens poderiam voltar para me morder na bunda, legalmente falando. A resposta curta é que não. A resposta longa é que, como são anônimos, não há tecnicamente risco de difamação ou calúnia. Mudei muitos detalhes sem sentido e dei nomes falsos a todos.
As postagens não serão relevantes no caso, e estou certo de continuar escrevendo-a se assim o desejar, desde que não discuta os detalhes do caso em si. Embora eu ache que o juiz preferiria que eu simplesmente parasse de escrevê-las completamente, uma das razões pelas quais posso fazê-lo. Sem revelar os detalhes, fui em frente e relatei o que descobri, e o inferno começou. Eu sabia que tinha que fazer isso, porque Amy e Luke mudaram de assunto depois que Dee faleceu. Eles começaram a argumentar que Luke e eu sempre tivemos um casamento aberto. Que não poderia haver algo como um caso, e quaisquer casos de Luke dormindo com Amy não poderiam ser contados contra ele. Não foi por acaso que eles escolheram fazer isso depois que perdemos Jim. Até onde sei, ele era a única outra pessoa que sabia sobre o que Luke e Amy fizeram, e teria feito algo a respeito. Agora que eles não precisam se preocupar com isso, acho que eles queriam alegar que eu sempre soube sobre o caso e que não era um caso verdadeiro. Quando não os denunciei, eles devem ter presumido que eu não sabia a verdade, e mudaram a história. Mas eu sabia. Eu denunciei, e agora eles estão ferrados. O que infelizmente significa que todos os outros descobriram. Não havia como as crianças não descobrirem a verdade por meio de boatos. Contei pessoalmente para Sophie e Tom porque imaginei que eles descobririam de qualquer maneira. Os outros descobriram. Tom ficou em choque. Sei que sou apenas a mensageira, mas me senti péssima e queria confortá-lo, mas não havia muito que eu pudesse fazer. A pobre Kylie não lidou bem com isso. Disseram-me que ela teve vários colapsos e depois tentou fugir. Sei que ela tentou fugir porque veio à nossa casa em busca de refúgio. E, literalmente, tive que devolvê-la. Eu sabia todos os motivos pelos quais precisava, mas fiquei muito tentada a mostrar o dedo do meio para todos eles e deixar Kylie ficar conosco contra a vontade de Amy. Mas não, tive que renunciar a ela e, honestamente, nada foi mais difícil do que isso. Sei que não é minha culpa, mas ainda sinto que a traí. Sophie também tem lidado com muita raiva do pai, especialmente depois que ele e Amy forçaram Kylie a voltar para ficar com Amy novamente. Tudo isso atingiu Sophie e Kylie com mais força. Luke queria ver Sophie novamente e ela recusou. Ela não saía do quarto. Tecnicamente, eu deveria deixá-lo vê-la, mas ela tem 15 anos. Eu disse a ela para sair do quarto, ela não saiu. Então, no meu livro, eu tentei. Isso foi depois do incidente de Kylie, então quando Luke me pressionou para forçar Sophie a sair do quarto, não tenho orgulho de dizer que gritei para ele ir embora. Meu sangue estava fervendo naquele momento. Durante tudo isso, meu futuro ex-marido e seu parceiro de caso ainda estão agindo como se eu fosse o cara mau. Luke e Amy estão bravos comigo, e isso é colocar de forma leve. Eles não têm o direito de estar, mas estão, ou pelo menos estão agindo com raiva. Agora tenho uma ordem de restrição contra Amy porque eu tinha certeza de que ela me confrontaria depois do fato, e ela o fez. Depois que eu os denunciei, e antes de Kylie chegar, Amy veio até a casa enquanto meus filhos estavam em casa, bateu na porta e gritou. Ela estava furiosa comigo pelo que eu tinha feito. Mas eu não sei o que ela esperava que eu fizesse. Eu chamei a polícia, mas Amy já tinha ido embora quando eles apareceram. Eles eram tão inúteis quanto da última vez, para ser honesto. Quando Kylie veio até mim para pedir asilo, Amy foi atrás dela, mas eu não a deixei entrar até que ela mesma chamasse a polícia. Eu só deixaria um deles levar Kylie, Amy não estava colocando os pés na minha casa. Eu fui muito claro para explicar a situação, mas não importava. Mais tarde, Amy me difamou nas redes sociais e me incriminou como sequestrador. Eu esclareci tudo sem revelar muito sobre as circunstâncias da situação, o que eu estava tentado a fazer. Luke também me deu o sermão da minha vida quando o vi, mas eu continuei interrompendo-o e cuspindo os fatos na cara dele. Não sei se já faz um tempo que estou longe dele, mas estou aprendendo a reconhecer suas besteiras agora, onde antes eu caía nelas todas as vezes. Ele sempre parece tão razoável e doce, mas o que ele realmente diz é frequentemente circular e evasivo. Honestamente, estou tão brava com ele pelo que ele fez com seus filhos, todos eles. Kylie especialmente. Eu quero adotar aquela garota. Eu sei que não posso, mas eu quero. Cat e eu também tivemos uma longa conversa. Até onde eu sei, ela não sabia, e ela está genuinamente arrependida por sua decepção anterior. A confiança leva tempo para ser reconstruída, mas eu também entendo que ela estava em uma posição terrível.
Mas agora que certas coisas vieram à tona, ela está meio que em frangalhos, então eu tenho pena dela. Sem mencionar que, se Amy perder a custódia dos filhos, e ela pode muito bem perder, eu precisarei de toda a ajuda que puder obter. Não posso ficar com todos eles, não tenho espaço. Cat precisará fazer parte do trabalho braçal. Então, estou tentando dar a ela a chance de ganhar minha confiança de volta, meio que por necessidade. Não posso falar sobre o longo prazo, mas se tudo correr como deveria, Luke nem vai poder visitar meus filhos. Nós saberemos em breve, e ficará registrado, se os filhos de Amy foram gerados por ele. Tudo que sei é que eles sempre tiveram certeza de que Kylie era, embora nunca a tenham testado. Até onde sei, Amy não tem tido intimidade com ninguém além de Luke há muito tempo. Para que fique registrado, Cat ainda está apoiando Amy financeiramente, e com isso quero dizer, ela está apoiando os filhos de Amy. Não me importo com isso. Se Amy perder a custódia, tudo isso vai embora de qualquer maneira. Quanto ao como e por que Luke e Amy ficaram juntos. Pelas cartas, juntei as peças da melhor forma que pude. Amy foi abuso *sexual quando criança e Luke era aparentemente a única pessoa com quem ela se sentia segura explorando sua sexualidade quando estavam no ensino médio. Foi uma péssima ideia e ambos sabiam o motivo de ser uma péssima ideia bem antes de fazerem essa escolha. Quanto à mentira sobre eles serem irmãos substitutos, aparentemente eles sempre tiveram esse tipo de relacionamento emocionalmente, mas eles também fizeram isso. Depois que Tom nasceu, eles também acreditam que Tom é deles, de acordo com as cartas, o vínculo assumiu aspectos mais românticos também. Amy descreve Luke como a minha pessoa e ele diz o mesmo sobre ela. Eu li as cartas com mais profundidade, pois, por mais que isso me deixasse doente, eu queria entender. No geral, estou melhor. Pessoalmente, estou melhor. O que me faz sentir meio culpado porque ninguém mais está. Meus filhos estão infelizes, o que me deixa infeliz, mas sei que há luz no fim do túnel e quero que eles a vejam. Luke e Amy estão infelizes, o que, honestamente, não vou dizer que estou feliz, mas não sei o que eles esperavam. Eles vêm jogando um jogo monstruoso há décadas, sempre teria consequências mais cedo ou mais tarde. Os filhos de Amy estão infelizes, especialmente Kylie. Gostaria de poder entrar em contato com ela novamente, mas não posso, exceto por meio de Tom, e ele precisa jogar isso com cuidado. Cat também está infeliz. Ainda estamos todos nos recuperando da perda de Jim, e honestamente o incidente com Kylie realmente partiu meu coração ao meio, mas acho que superei o obstáculo e estou me consolando em como estou realmente me escolhendo para uma mudança. Atualização 6. Já faz um tempo. As coisas continuaram a piorar. Tive vários comentários e mensagens privadas querendo verificar, o que eu aprecio. Embora eu obviamente ainda não possa falar muito, mostrei esta publicação ao meu advogado antes de enviá-la e ela foi aprovada como segura. Então, a manchete aqui, que eu já discuti nos comentários, é que Luke e Amy falaram sobre si mesmos como meio-irmãos nas cartas que encontrei no laptop de Luke. A linha do tempo ainda é um pouco obscura para mim, mas Jim teve um caso com uma de suas alunas, em idade universitária, e ela engravidou. Anos depois, sua filha se tornou amiga do filho de Jim. Amy foi abuso na casa de seus pais e todos na família de Luke queriam tirá-la de lá, o que eles acabaram fazendo. Nesse ponto, Jim contou a verdade a Luke e Amy. Só alguns anos depois eles começaram a dormir juntos. Até onde as atualizações recentes, Kylie passou algum tempo em uma ala psiquiátrica. Tom descobriu que ela tinha feito algo muito imprudente. Os serviços sociais também acharam adequado removê-la dos cuidados de Luke e Amy, então ela está atualmente com Cat. Me odiou isso e me disseram que ela ficou furiosa por algum tempo com a ideia de que eu envenenaria Kylie contra ela e que em sua raiva, ela fez algumas ameaças de escolha. Fui aconselhado a não entrar em contato comigo mesmo, mas Kylie tem todas as minhas informações e eu enviei uma mensagem a ela prometendo que ela sempre poderia vir até mim sobre qualquer coisa. Acho que está mais do que certo. Se ela tomar a iniciativa, não a rejeitarei. Meus problemas não acabaram, e pioraram depois que os resultados dos testes voltaram. Todos foram testados. Eu finalmente sei a verdade agora, sem sombra de dúvida, que Luke é o pai biológico de todos os 4 filhos de Amy. Depois de anos me perguntando, a confirmação parece estranhamente vazia. Ela não muda quase nada neste momento, mas é prova de que ele foi infiel a mim.
Luke ainda está afirmando que era um relacionamento aberto. Eu tinha pensado em usar acusações de incesto contra ele e Amy, mas esse plano encontrou um obstáculo. Os dois também tinham testes obrigatórios, e pelo menos de acordo com os resultados, Luke e Amy não são irmãos. Eu também não entendo. Talvez Jim estivesse errado todo esse tempo? De qualquer forma, eu ainda tenho provas de que eles acreditavam que era verdade, mas agora eles estão insistindo que era apenas uma espécie de encenação para eles. Luke também me deu uma bola curva ao exigir que testássemos meus filhos também. Eu honestamente o odiei por isso. Eles já passaram por muita coisa. Mas ele está alegando que eu também participei de um relacionamento aberto em que a paternidade de nossos filhos provará isso. Em particular, ele foi inflexível que Sophie fosse testada. Eu não conseguia descobrir o porquê. Mas acho que Luke deve saber algo que eu não sei, porque os resultados do teste para Sophie deram negativo. Eles disseram que Luke não é o pai dela. Então Luke começou a alegar que ele tinha testado Sophie anos atrás para ter certeza. Eu tinha certeza de que ele estava mentindo, que ele tinha sabotado o teste de alguma forma, mas ele enviou um teste de DNA de cerca de 10 anos atrás e também afirma que Luke não é o pai de Sophie. Antes que alguém pergunte, não, eu nunca tive um caso. Eu nunca traí Luke. Eu não tinha ideia de como isso tinha acontecido e não conseguia entender. Eu pedi outro teste e ele ainda não chegou, mas com 2 testes já, estou perplexa e assustada. Eu não sei como isso é possível. Como eu nunca fui infiel a Luke, eu só posso supor que algo foi feito sem o meu consentimento. Eu nunca fui abusada sexualmente, até onde eu sei. Mas houve algumas noites, quando eu costumava ficar bêbada com Amy, que alguém poderia ter me drogado. O que me assusta é que Luke testou Sophie anos atrás. Eu sinto que ele sabe mais sobre isso do que ele está deixando transparecer. Eu discuti isso com meu terapeuta e meu advogado, eu tentei chegar ao fundo disso, mas eu simplesmente não sei. Tenho sido franco sobre tudo com Sophie. Acredito que Luke está tentando fazê-la duvidar de mim, para criar uma barreira entre nós. Prometi a ela que nunca tive um caso, que esses resultados são impossíveis. Não acho que ela acredite em mim, completamente. Mas também não tenho a sensação de que ela esteja brava comigo ou que se sinta traída. Acho que ela honestamente pronunciaria que fosse verdade neste momento, que Luke não era seu pai biológico. O resto dos meus filhos ainda não sabe sobre essa parte, mas provavelmente saberão em breve. A fofoca está se espalhando como fogo entre os filhos de Amy e os meus. Nunca fui o tipo de pai que lê as mensagens de texto dos meus filhos, então não tenho certeza sobre os detalhes. Mas não vou abordar isso com eles a menos que Sophie me dê sua bênção. Ela foi a única cujos resultados deram negativo, o resto das crianças são comprovadamente de Luke. Cat não está falando com nenhum dos filhos, mas isso não quer dizer que ela esteja dando a eles o tratamento do silêncio. Tecnicamente, eles não têm permissão para nenhum contato com Kylie agora. Então manter distância não é realmente opcional. Mas Cat está furiosa com os dois, agora que viu o estado em que Kylie está. Ela provavelmente vai explodir com eles quando tiver a próxima chance. Eu queria poder descrever um final feliz para nossa família, mas o problema está longe de acabar. Na verdade, estou um pouco traumatizada pela ideia de que eu possa ter sido agredida e nunca ter sabido até agora, e se esse for realmente o caso, não estou ansiosa pela conversa em que Sophie descobrirá sobre isso e sobre suas origens. De qualquer forma, não sei quando atualizarei novamente, mas vou levar as crianças para uma casa mal assombrada hoje à noite, então deve ser divertido. Isso é tudo até agora. A última atualização foi feita dia 31 de outubro. Assim que a OP atualizar, irei atualizar o vídeo também. Espero que tenha gostado. Inscreva-se e deixe o like. Muito obrigado.